pessoal, tudo bem? Professor Garré aqui. Mas eu vou estar trazendo novamente porque é um assunto muito importante, não só para o Enem, mas para a sua vida em geral, porque você vai estar lidando muito na sua vida com percentuais, né? Com 10%, 30%, descontos, etc e tal. Aparece muito na nossa vida isso, então a gente vai aprofundar pegando uma questãozinha legal envolvendo isso, tranquilo? Então, bora para o Relembrando. Então, galerinha, no Relembrando de hoje, eu vou estar relembrando rapidamente um pouco sobre porcentagem, né? Eu vou estar explicando mais ou menos o que significa porcentagem e a gente destrinchando a partir daí. Tá. O que significa porcentagem? O que significa esse númerozinho aqui? O que significa 10%? Muitos de vocês sabem mais por uma questão de vivência mesmo, que 10% é uma parcela do total. Se eu digo assim, eu vou cobrar 10% do meu serviço no restaurante, quer dizer o quê? Eu vou pegar o total que você gastou no meu restaurante e vou pegar uma parcelinha disso e vou colocar a mais aí para você pagar. Então, o percentual, ele basicamente trabalha, né, porcentagem trabalha de partes de um todo, né? Pode ser mais do que 100% dessa coisa, mais do que toda essa parte, ou uma fração menor, como 10%, 15% e por aí vai, né? Mas matematicamente, o que esse cara aqui, ele nos diz? Ele basicamente está dizendo o quê? Ele representa uma fração do que eu estou pegando. Ou seja, 10% de R$10 é uma fração dos meus R$10, que basicamente seria essa fraçãozinha aqui, 10 sobre 100 desses meus R$10. E que em versão decimal é 0,1. Então, a gente tem três fórmulas aqui que significam a mesma coisa, mas a gente utiliza em momentos diferentes. 10%, esse conceito aqui, essa palavrinha, né, com esse símbolo, a gente utiliza na parte mais escrita. Na hora de fazer conta matematicamente, regra geral, a gente vai estar utilizando essa outra parte aqui, trabalhando com a parte do percentual ou com a parte decimal. Claro que não é uma obrigatório, você pode utilizar algumas técnicas envolvendo isso aqui, mas a gente, regra geral, vai seguir essa vertente, beleza? Então, por exemplo, quanto é 10% de 30? Você pode botar no seu coração que eu estou falando de R$30, por exemplo. 30 bombons, 30, enfim, o que você tiver afim que seja. Então, o que é 10% de 30? É pegar uma fração dos meus 30. Ou seja, multiplicar meus 30 por uma fração desse cara, que vai me dar basicamente, já que eu falei que é 10%, é 10 sobre 100. Se fosse 30%, seria 30 sobre 100 e por aí vai. Então, eu multiplico por essa fração. Quando você faz essa continha, o resultado dá 3. Ó, vê se não faz sentido. Eu falei que é uma fração do que tem, né? Uma parte do que tem. Ora, 30 é maior do que 3, por exemplo. Então, já que é uma fração menor do que 100%, eu sei que o cara que eu estou recebendo como resultado, ele é menor do que eu tinha antes. Obviamente, né? 10% de R$10 é R$1. Não podia ser R$200, porque não seria lógico o que a gente está utilizando como base. Tudo bem? Beleza. Mas, professor, eu gosto muito de usar a regra de 3. Eu consigo encaixar a regra de 3 nisso aqui para fazer a conta? Sem problema algum. Sabe como é que você faz? Você vai entender agora. Ó, eu disse o quê? Que é uma fração, certo? Porcentagem é uma fração. Então, se eu digo aqui, ó, R$30 é o meu valor, 30 é o meu valor. Ele corresponde a 100%, ó, tudo, né? Ao todo que eu tenho aqui. Então, se 30 é tudo que eu tenho, 100%, quanto vale 10%? Você faz, já que isso aqui, regra geral, a gente vai estar lidando com grandezas diretamente proporcionais, tudo bonitinho, a gente faz aqui o xzinho aqui, multiplica em x e você acha o valor de x aqui, que você tanto queria achar. Você vai achar a mesma coisa, que vale 3, tudo bem? Eu só quis lembrar que você pode fazer assim, não tem problema, tá? Beleza, pessoal. Agora que eu já relembrei aqui a parte de porcentagem, eu quero fechar com vocês comentando uma parte mais interpretativa da coisa, né? Para a gente poder brincar com isso. Isso significa, vamos agora ir para a parte mais meio que de mercado financeiro da coisa. Vamos botar com essa carinha aqui, né? Vamos partir por hipótese que eu vou investir o meu dinheiro em alguma coisa e eu quero que esse meu dinheiro ele renda 10% ao ano. Isso significa para a gente que, vou analisar só o primeiro ano aqui, tá? Significa que em um ano, nesse meu ano, em um ano, eu vou aumentar o meu capital em 10%. Ou seja, eu vou pegar o que eu tinha, ver, pô, tem 10% disso, e eu vou pegar e somar isso aqui. Ou seja, eu vou estar aumentando o meu capital com o meu lucro de 10% em cima desse capital. Tudo bem? Vamos botar só em números para ficar claro? Se eu tenho R$10, tudo bem? Eu tenho R$10. Eu agora vou passar um ano, estou aplicando a 10% ao ano, certo? Esse é meu total, certo? Depois de um ano,
Passou um ano, o que vai acontecer? Esses meus R$10 vão ser acrescidos, eu vou aumentar em 10% dele. Ou seja, eu vou pegar esses meus R$10 e somar com 10% dele, que é pegar essa fraçãozinha que é multiplicar por 0,1. Então, vai ser isso vezes 0,1 que multiplica os meus R$10. Eu peguei o que eu tinha, somei com o que eu aumentei, que significa esses meus 10% ao ano, que é aumentar em 10% o capital que eu comecei o ano. Beleza? Então, essa é a lógicazinha aqui. Isso é importante só para uma questão interpretativa para a questão de hoje, para ninguém se confundir na hora que a gente for brincar. Beleza? Então, pessoal, agora que a gente já trabalhou nosso relembrando, vamos partir para a leitura da questão. Vamos para a leitura da questão, pessoal. Uma pessoa empregou todo o seu capital da seguinte maneira: metade a 4% ao ano, 1/3 a 10% ao ano e a parte restante a uma taxa tal que o seu lucro total no final de um ano foi de 22/3% do capital. Afinal de contas, que taxa é essa? Beleza, pessoal? Agora que a gente já leu a questão e já brincou bastante no relembrando, vamos acabar com essa questão agora, pessoal. Então, eu anotei aqui no quadro as principais informações que a questão deu pra gente. Basicamente, ele disse que ele tinha um capital, ele investiu o capital. Eu chamei o capital de X. Isso é gosto pessoal, chama de cedilha, titia, vovó, o que seu coração palpitar mais forte, beleza? E ele dizia assim, ó, parte desse meu capital, metade desse meu capital, eu investi a 4% ao ano. O que significa, segundo nosso relembrando, o quê? Que em um ano ele aumenta seu capital em 4% disso aqui, beleza? E a outra parte ele investiu 1/3 a 10% ao ano e, por fim, um resto aí, uma quantidade restante de capital, né? Ele, ó, tirou metade, depois tirou 1/3. Aí, depois, o que sobrou, ele basicamente disse, o que sobrou agora eu vou investir em uma taxa de tal forma que eu ganhe isso no final do ano. Pum, beleza? Então, vamos raciocinar um pouquinho, pessoal. Eu quero que a gente entenda um pouco de uma forma mais abstrata e depois a gente vai partir para destruir a questão. Eu vou ter os passos aqui, mas a gente vai junto construir a lógica deles. Ó, pensa comigo. Eu quero saber quanto vale Z, ou seja, qual é o percentual que eu vou colocar minha quantidade, que eu não sei ainda quanto vale, para eu render no final do ano eu ter 22/3 do capital, né, do capital dando certo, né, rodando aí para mim. Certo? Belezinha. Então, eu tenho que, se eu pegar o quanto eu ganho com esse cara aqui, somar com o quanto eu ganho com esse cara aqui, e somar com o quanto eu ganho com esse cara aqui, ou seja, o lucro que eu tive em cada uma dessas 3 áreas, obviamente, isso vai corresponder ao meu lucro o quê? Total, que eu quero que seja 22/3% do capital. Beleza? Esse é o raciocínio. Então, eu vou usar essa lógica. Só que para eu achar, né, eu tenho muitas perguntas aqui, né? Eu não sei quanto vale Y e não sei quanto vale Z, certo? E eu quero saber quem é Z. E a gente já chegou, né, a pensar que, já que há um percentual desse capital Y, eu tenho que saber quanto é esse meu capital. Senão eu não vou saber quanto eu estou ganhando, né, qual é o meu lucro de fato. Então, a primeira etapa é achar meu Y. Quando eu achar meu Y, eu vou e acho o meu Z, que é o percentual que eu tenho que aplicar, né, que eu tenho que aplicar ao meu Y para ele render, no fim das contas, isso que eu estou querendo ao ano. Beleza? Fez sentido? Então, vamos começar a brincar. Primeira coisa, vamos achar o Y. Beleza, ó, pensa comigo. Ele tinha X, certo? Então, vou escrever aqui, ele tinha X. O que ele fez com X? Ele retirou metade, concorda? Então, sumiu. Depois, ele retirou 1/3 desse cara. Pum. E depois ele tirou o resto aqui, que é Y, concorda? Eu estou escrevendo aqui, mas vê se faz sentido. Ó, todo o dinheiro que eu tinha antes, obviamente, vai ser o que eu quebrei para jogar aqui, o que eu quebrei para jogar aqui e o que eu quebrei para jogar aqui. Concorda? A setinha aqui é para dizer assim, ó, esse dinheiro foi distribuído em 3 espaços. Então, a soma dos espaços, desses slotzinhos, assim, ó, x/2, x/3 e y, tem que ser igual ao quanto eu tinha antes. Porque o dinheiro não é Espírito Santo, não, ele não fica surgindo do nada, não. Então, basicamente, eu tenho aqui, o meu dinheiro de antes vai ser distribuído em 3 coisas. Uma delas, eu não sei. Beleza? Vamos resolver essa brincadeirinha aqui. Beleza? Vamos lá.
O que eu vou fazer basicamente aqui vai ser o quê? Eu vou tirar o MMC de todo mundo aqui, tá bom? E o MMC de todo mundo, ó, vai ser 2 e 3. O MMC de 2 e 3, ele é 6. Eu vou só andar um pouco mais rápido nessa parte. Então, vai ser 6 o meu denominador. Vamos fazer a continha aqui em cima, tá? Então, eu tenho que, vai ficar alguma coisa sobre 6 igual a alguma coisa sobre 6. Porque o MMC de todo mundo aqui é 6. Beleza. Ó, basicamente aqui o meu x é como se fosse 1x sobre 1. E meu y é 1y sobre 1. O que eu tenho que fazer? Ó? O que eu tenho que multiplicar aqui embaixo para que 1 vire 6? Eu tenho que multiplicar por 6, certo? Então, meu denominador vai ser multiplicado por 6. Só que, se eu multiplico só embaixo e não multiplico em cima, o que aconteceu? Não faz sentido o que eu estou fazendo, né? Eu estou tirando números de onde não faz sentido. Mas se eu multiplicar em cima e embaixo por 6, o meu denominador vira 6 e em cima corrige para embaixo ser 6. Então, basicamente, vai ser o quê? Eu vou pegar 6, vou dividir por 1 e vou multiplicar lá em cima. Essa é a metodologia mais, entre aspas, padronizada, né? Então, eu vou pegar aqui, vai ser o que isso aqui? Vai ser, em cima vai ser 6x, obviamente. Por quê? Eu multiplico em cima e embaixo por 6, porque eu disse que meu denominador tem que ser 6. Beleza? Que é o meu MMC. Beleza. Aqui, basicamente é o quê? Seguindo aquela metodologia, seria 6 dividido por 2 dá 3, vezes x aqui é 3x. É uma operação de soma, então vamos somar. Mesma coisa. Vai ser o quê? 6 dividido por 3, 2, multiplicado em cima, 2x. E aqui, analogamente, vai ser 6y, beleza? Show de bola. Vamos agora só terminar as continhas aqui, certo? Sem muito problema. Eu tenho então que 6x é 3x mais 2x é 5x, mais 6y. Passando para o outro lado, eu tenho que 6y é x, né, no caso. Perdão aqui, deixa eu ajeitar. Ó, 6x menos 5x é x. Isso vai ser igual a 6y. Portanto, eu já achei meu y, né? Que é x sobre 6. Beleza? Achei meu y, que é 1/6 do capital, que é o que sobrou quando eu tiro de x esse pedaço e esse pedaço. Beleza? Tudo bem, já achei meu y. Agora eu vou analisar o lucro. O que é o lucro? Esse lucro mais esse lucro mais esse lucro tem que ser o lucro total. Essa é a minha lógica, beleza? Então vamos fazer a segunda parte aqui. Ela fala o quê? Vamos então igualar. Qual é o meu lucro total? Ele é o quê? 22/3% do capital. Mas o que eu vou ter aqui, pessoal? O que é alfa por cento? 10% de alguma coisa. É 10 sobre 100 dessa coisa. O que é 22/3% de alguma coisa? É 22 sobre 3 sobre 100. Tudo bem? Então, aqui vai ser 22 sobre 3% multiplicado por x. Isso aqui é o quê? Meu lucro total. Tudo bem. Isso vai ser a soma de todos os lucros, certo? Então, vamos fazer só as continhas aqui. Então, vai ser o quê essa brincadeira? Vai ser igual ao lucro desse cara aqui, que é o quê? 4% de x sobre 2. O que é 4% disso? É 4 sobre 100 multiplicado por esse cara. Então, é o mesmo procedimento. Aqui é 4 sobre 100 multiplicado por x sobre 2. Aqui, x sobre 3 e 10%. Mesma lógica. Aqui é o quê? 10 sobre 100 multiplicado por x sobre 3. E aqui é o meu y, que eu sei que é x sobre 6, vezes z. Então, isso aqui vai ser igual a mais o quê? X sobre 6, que multiplica z%, que é z sobre 100. Como todo mundo aqui tem 100 no denominador, eu vou fazer o mesmo procedimento ali em cima, né? A gente corta o denominador. Então, a gente vai cortar porque todos os fatores têm 100 no denominador. Belezinha? Então, vamos fazer as continhas aqui, ó. Vamos reorganizar para ficar mais organizado, né? Eu tenho aqui 22/3 de x, sendo igual a 4x sobre 2 é 2x, 10x sobre 3 e x vezes c sobre 6.
Tudo bem? Sem grandes problemas, né? Olha que coisa interessante, ó. Esse cara tem x, esse cara tem x, esse cara tem x e esse cara tem x. Todos os fatores têm x. Eu posso, então, dividir todo mundo por esse fator, concorda? Por quê? Porque é como se fosse 2, 3, 4, eu posso dividir toda a minha equação por um valor. Então, eu vou cortar esses caras aqui, só porque eu não quero ficar trabalhando com esse x aqui, que eu acho ele muito desagradável. Tudo bem? Mesma lógica, tá bom? Beleza. Agora, a gente vai tirar o quê? O MMC, mesma lógica de antes. O MMC de 6, 1 e 3, e 6, perdão, é o próprio 6. Então, a gente vai fazer as continhas aqui. Vai ser alguma coisa sobre 6 igual a alguma coisa aqui sobre 6. Beleza. Aqui, ó, eu tenho 3, certo? O jeitozinho que a galera normalmente faz MMC, né? 6 dividido por 3 é 2, multiplica em cima. Divide e multiplica, né? Então, fica 44. Tudo bem? Que é multiplicar em cima e embaixo por 2. Beleza. Aqui, 6, eu teria que multiplicar em cima e embaixo por 6, né? Então, aqui fica 12, né? Mesma lógicazinha desse cara aqui, ó. Multipliquei por 6 em cima e embaixo. Aí, eu vou somar com, ó, 6 dividido por 3, 2, multiplicado por cima dá 20. Beleza. E o próprio z, né? Fica mais o meu z. Então, corta. Agora, isso tudo virou uma equação do primeiro grau. Simplesinho de resolver, né? Portanto, eu tenho que 44 12 mais 20 é 32, mais z. Passa para o outro lado, você vai chegar nessa resposta que z vale 12%. Beleza, pessoal? Só recapitulando rapidinho, tá? A gente começou tendo que achar o y, mas o y basicamente era uma parcela do meu x, certo? Um pedacinho dele, que era basicamente saber que se eu somasse o quanto de capital eu investi em cada setorzinho aqui, a soma do dinheiro tem que ser o que tinha antes. Então, x é igual a x sobre 2 mais x sobre 3 mais o meu y. Daí, fazendo umas continhas aqui, né, tirando o MMC, brincando um pouquinho, a gente chegou que meu y era 1/6 de x. Depois disso, eu fui analisar o lucro, porque ele dava o lucro total e queria saber quem é z para que esse lucro acontecesse. Então, eu analisei dizendo assim, o lucro que esse total é 22% de x. Coloquei aqui 22 terços% de x. Isso vai ser igual à soma dos lucros individuais. Aí você vai operando, simplificando, você chega na resposta z igual a 12%. Beleza, pessoal? Então, galerinha, é uma questão não tão trivial, porque ela exige bastante raciocínio da gente, né? Entender que a gente está segmentando em mais de um tipo de análise e por aí vai. Cobrou muito MMC, você saber como é que você vai operar, tanto que eu andei um pouco mais rápido na parte de MC pensando nesse sentido, mas é uma questão bem completinha para você entender muito bem a ideia de porcentagem e de como as coisas se encaixam, beleza? A gente espera que tenha agregado bastante valor para vocês. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.